Bom dia, minha gente. Então, vamos lá, pós-carnaval estendido. Começar a aula. E aí, como a gente não deu aula na quarta-feira de cinzas, eu vou dar aula de organismo e reprodução, que é divertida, e deixar semana que vem para botar as duas aulas de populações juntas rapidinho, naquela versão compacta, né? Aí, quem quiser aula um pouquinho mais estendida, ver a aula gravada, de qualquer dúvida, entra em contato, né? Por e-mail, WhatsApp, são as fumaça, as opções possíveis de comunicação. Então, para quem ainda não usou esse conferência web aqui, quando estiver compartilhando a tela, tem a opção de aumentar a tela. Depois eu mostro. Geralmente é embaixo um quadradinho e dá para colocar o chat. Bom dia, Breno. Clicando no bate-papo público, se não tiver já aberto. Dá para mostrar a câmera se quiser também, para não ficar aqui sozinha na tela. E antes de começar a aula propriamente dita, hoje a gente tem que fechar os grupos, né? Então, se tiver algum grupo com poucos alunos, tipo 4, 5 no limite, manda e-mail para mim avisando que o grupo está pequeno, com menos de 5. Aí talvez eu junte grupo, se for necessário, tá? Porque 5 já está no limite para o grupo funcionar razoavelmente bem, sem pesar muito em uma ou duas pessoas. Tudo bem? Podem usar chat também ou ligar o microfone, tá? A Roberta está digitando. Beleza, Roberta. Então, essa semana a gente fecha os grupos e aí já começa aquela primeira etapa, que é organizar o material, né? Começar a preparar a primeira versão parcial escrita, juntando o material e botando uma linha de raciocínio. Essa versão escrita parcial, pelo que eu lembro, é lá para o final de abril, depois eu abro lá o Moodle e vejo, mostro aqui. Mas essa versão parcial é só para ter uma noção de como é que está o andamento do trabalho, né? Para começar a dar aquela primeira pressão para vocês começarem a trabalhar de verdade. Eu vou compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo a minha tela do Google, do Moodle? Aí tem que falar, quando eu estiver compartilhando a tela, fala pelo áudio mesmo, porque eu não consigo ver o chat, tá, minha gente? Estamos conseguindo ver, sim. Show! Então, trabalho sobre permacultura, as etapas que eu estava falando. Então, essa primeira etapa é reunir as informações, boa parte já está aqui no livro Projeto Ecovila IOA, e trabalhos em grupo. Então, aqui já vai ter vários vídeos para cada um dos temas, alguns textos, então já ajuda bastante. Então, 90% do trabalho já está aqui. Se vocês quiserem colocar mais coisas, obviamente podem, mas só para não entrar em pânico, ter que procurar tudo do zero. Então, lá para final do mês, é essa fase de reunir a informação e sintetizar as informações para que no início de abril, então 4 a 10 de abril, que a semana vai ser para entregar a versão parcial. Então, a parte escrita, já com os tópicos, já mais ou menos organizado e deixando para a versão final
o que não deu tempo de fazer até abril, né? Porque tem mais um mês ainda para fazer o trabalho completo, que inclui o vídeo da apresentação. Tá, então, esse momento agora que a gente está é o momento de já saber quem é quem no grupo e começar os trabalhos. Então, hoje eu vou dar essa aula de reprodução, biologismo, que estava programada para quarta-feira de cinzas. E na semana que vem eu dou 2 aulas de populações condensadas para vocês terem uma versão ao vivo, mas todas elas têm já a versão gravada, tá, do quadro passado. E qualquer dificuldade nas atividades, a gente entra em contato, manda e-mail, WhatsApp, que eu respondo. E é isso aí, então. Algum comentário? Deixa eu ver aqui. Tudo certo? Sim. Muito bem, minha gente. Então, vou começar os slides aqui. A apresentação. Aí é bom colocar a tela inteira. Fica melhor para vocês aí. Estão vendo bem? Tranquilo. Show de bola. Estamos sim. Excelente. Então, só para aquecer, antes de começar os slides todos, vocês conhecem o pavão, né? Sim. Essa cauda aí carnavalesca, né, em homenagem a carnaval, ela atrai bastante as fêmeas. Então, depois eu vou detalhar um pouquinho mais, mas eu queria que vocês pensassem o quão isso é arriscado para a sobrevivência do pavão macho. Vocês têm alguma ideia de, assim, se isso aumentaria a chance de predação, por exemplo? Se chama a atenção da fêmea, chama a atenção de outros predadores, de outros animais. Então, acho que para sobreviver não é o ideal. E como é que dá certo? Como é que essa espécie não está extinta? Acho que tem o fato de parecer que são vários olhos também. Tipo, cresce, aí os animais ficam, nossa, olhos, e aí se afasta. Boa. Mais alguma ideia, minha gente? Mais alguém? Comentários sobre o pavão e o risco de sobrevivência dele, já conectando com a aula passada. Beleza, depois eu continuo com essa parte, porque vai ter conexão com outras espécies e estratégias de sobrevivência relacionadas à reprodução. Que boa parte das espécies vão ter esse balanço aí. Não é uma tomada de decisão, mas é um custo-benefício que a seleção natural vai pressionando para, né, ou vai dar errado ou vai dar certo. Mas tem várias estratégias de reprodução que começam a afetar bastante a chance de sobrevivência do indivíduo. Então, para esse risco valer a pena, evolutivamente falando, a reprodução tem que ganhar bastante, sabe? Tem que aumentar muito o sucesso reprodutivo para compensar o risco do indivíduo morrer nessas atividades, né? Então, vamos lá. Então, a gente está ainda no nível de organização de organismo, aqui o primeiro nível que a gente está trabalhando. Então, a gente viu sobrevivência na aula passada e agora a reprodução. Então, nesse nível de organização, a gente tem os conjuntos de adaptações que as espécies conseguiram no tempo evolutivo, né, em relação ao ambiente que ela está vivendo hoje e no passado, né? O que vem para o futuro, só Deus sabe, como a gente conhece, mas
Algumas espécies conseguem se adaptar às mudanças ambientais, outras não. Então, isso vai ser um jogo temporal aí também, que vai sendo ajustado pela seleção natural. Então, sobrevivência e produção vão ser dois componentes bem importantes nesse ajuste pela seleção natural. Então, tem umas histórias de vida que é tipo, cada um de nós, humanos, temos uma história de vida, que é basicamente o tempo do ciclo de vida do indivíduo, né? Mas que, dadas as adaptações da espécie, são repetidos, né? São reproduzidos por vários indivíduos. Então, essa história de vida são estratégias adaptativas relacionadas à reprodução, principalmente. Então, cada espécie vai ter uma história de vida diferente. Algumas são semelhantes, outras são muito especiais, assim, muito destacadas, que eu vou destacar alguns extremos aqui. Uma delas é o salmão, que é bem conhecido, né? Um peixe gigante aí, que sobe o rio, né? Então, tem vários vídeos da Discovery Channel, ou esses canais assim, de documentários da natureza, que mostram os salmões subindo o rio, né? O morro com o rio, rio acima, né? E de vez em quando tem os ursos tentando pegar uns salmões pulando, saltando aí para subir o rio. Então, tem os salmões, eles têm pode ser um mito ou uma lenda que eles voltam para o mesmo lugar que eles nasceram. Então, onde os filhotinhos nasceram lá em cima, no topo do rio. Eles conseguem voltar para o mesmo rio depois de adultos para reproduzir lá. Então, não necessariamente é o mesmo rio, mas pelo menos na mesma região. Então, eles conseguem se localizar. E eles nascem nesse rio, descem o rio, né, já jovenzinhos, passam a adolescência no mar, se aventurando aí, né, durante a vida, na juventude. Depois, quando eles estão prontos para a reprodução, aí eles voltam para o mesmo rio, ou a mesma região, e sobem o rio e reproduzem lá em cima, nas águas mais geladinhas. E então, a parte mais dramática da história de vida do salmão é que vários salmões, né, sobem esse rio, chegam lá, reproduzem, né, botam os ovos, reprodução externa, os machos jogam espermatozoides, as fêmeas os ovos, e logo depois os adultos morrem, e os filhotinhos ficam lá, né, nos ovos, depois germinam, né, esses ovos, eclodem os ovos, e os filhotinhos ficam órfãos, né, e descem o rio para passar aquela parte mais de aventura da juventude no mar. E aí, esse salmão, cada salmão, né, produz muitos filhotinhos, então a quantidade de ovos é gigante, né, no conjunto de salmões que estão reproduzindo ali naquele momento, e nascem vários e vários salmões. Então, os filhotinhos são independentes, né, não têm os pais, e se viram aí com o que eles conhecem evolutivamente, né, não tem os pais para ensinar a se alimentar, a procurar o mar, nada disso. Eles sabem. O outro extremo de reprodução, principalmente em quantidade de filhotes, estratégia de reprodução, são os grandes mamíferos, né? Aqui um elefante para dar exemplo, mas, em geral, os grandes mamíferos têm poucos filhotes. Aí os elefantes têm no máximo 2 por vez, né? Gêmeos, no máximo. E eles vivem em comunidade, né? Em sociedade, na verdade, mas no sentido de viver em grupo. E aí o filhotinho tem o cuidado não só do pai, da mãe, mas dos tios, dos avós, né? Então é uma grande sociedade aí que vai cuidar do filhotinho. Então tem cuidado parental bastante, né? Que na savana um elefantinho desse é muito apetitoso para vários predadores. E se ele estiver sozinho,
chance dele ser pega grande. Então, a geração também, o tempo de desenvolvimento do filhotinho até a fase adulta demora bastante, enquanto no salmão é muito mais rápido. Então, tudo é num tempo, né, mais longo. Então, esse tempo de geração também vai ser bem diferente. E aí, vindo aqui para a nossa espécie Homo sapiens, a gente também vai ter poucos filhotes, né? 1, 2, normalmente. Gêmeos no máximo, né? Assim, naturalmente. O filhote também depende bastante, assim como os mamíferos em geral, né? Dependem bastante da mãe, por causa da amamentação. Aí, depois que desmama, ele já fica um pouco mais independente. E, ainda assim, tem uma dependência do grupo, né? Vive em grupos, assim como os elefantes. Se tudo der certo, vai ter avós, tios, toda uma rede aí de colaboração para o funcionamento do grupo. Então, a história de vida, a ideia são esses processos mais adaptativos, evolutivos, da reprodução dos organismos, e o ciclo de vida é o tempo, né, de geração. O tempo de geração geralmente é só até o período reprodutivo, né, quando aquele indivíduo está maduro para a reprodução, e o ciclo de vida é tudo, até a morte, né? Então, nasce, reproduz, vive várias coisas, depois morre. Então, alguns parâmetros aí da história de vida vão ser importantes para definir aí quais grandes estratégias, né? Tem muitos filhotes, tem poucos filhotes, se desenvolve rapidamente ou demora para chegar à fase adulta, que no caso da biologia vai ser maturidade, quando começa a reprodução. Quantos filhotes tem por vez, quantidade de filhotes durante o período da vida toda, no conjunto das estações reprodutivas, e o envelhecimento, que é quando não tem mais a reprodução. Então, essa comparação entre muitos filhotes e poucos filhotes geralmente tem a ver com tamanho, então esses parâmetros reprodutivos aí vão ser correlacionados. Então, a ideia é que, geralmente, quem tem muitos filhotes são indivíduos, espécies com tamanho pequeno, quem tem poucos filhotes são espécies com tamanho grande, mas tem várias exceções, né? Na natureza sempre tem exceções. Então, uma das exceções são as tartarugas marinhas, que são fofíssimas. Então, elas têm uma combinação, é mistura de poucos filhotes, muitos filhotes e sem cuidado parental, sem os pais estarem presentes, ou ninguém, né? Nenhum indivíduo adulto. E, ao mesmo tempo, tem o tamanho grande, né? A tartaruga marinha é bem grande. Então, as exceções, tem muitas exceções nessa regra. Então, as tartaruguinhas marinhas fofas, elas também têm uma história mais dramática também, que isso aqui não tem a morte dos adultos naquele momento da reprodução. No caso, a tartaruga marinha fêmea, né, sozinha, vai na praia grávida, né, coloca os ovinhos na areia, cava um buraco lá bem fundo, longe da maré alta, né, para não inundar os ovos. Então, lá para o final da praia, no lugar mais protegido possível, cava lá e coloca os ovos lá nesse buraco, tampa o buraco e vai embora. Nunca mais volta. Daí, depois de um tempo, os filhotinhos saem dos ovos. Aí a primeira missão é sair do buraco, né? Então, eclode o ovo, aí começa a descavar, né? Sair do buraco. E depois, a segunda missão é procurar a luz. A luz, geralmente, eles nascem, eclodem do ovo, né? À noite. E aí, a luz vai estar onde a lua bate no mar, tá? Se tiver um lugar mais habitado, né, por humanos, pode ter iluminação na rua também, e isso dá uma confusão danada para as tartaruguinhas, elas não sabem para onde vão.
Então, em lugares que tem desova de tartaruga, com unidade de conservação, tipo, onde tem o tamar, por exemplo, não pode ter postes iluminando a rua perto ali, para elas saberem exatamente para onde vão, que é o mar. Então, elas se localizam onde está iluminado, onde a lua está batendo iluminando o mar, e elas vão com muita fé, esperança, né? Andando, e aí de vez em quando tem predador no meio do caminho, né? Na areia, na praia, de siri, tem aves, e depois tem os predadores na água também. Aí vai ter alguns peixes maiores, tubarões. Então, a chance de sobrevivência das tartaruguinhas é super baixa. Tem muitas tartaruguinhas nascendo ao mesmo tempo naquele período, então centenas, e a chance de chegar à fase adulta é tipo 1, 5%. Então, morrem muitos filhotinhos por vários motivos, tanto nessa fase inicial de chegar até a praia e nadar, e depois até chegar à fase adulta, que demora bastante também. E os golfinhos, fofos também, né? Muito inteligentes. Também tem, esse no caso tem poucos filhotes. Cuidado parental da mãe, porque eles são mamíferos, precisam mamar por um tempo. E geralmente eles vivem em grupos, né? Em grupos para caçar e para nadar por aí. Mas na hora da reprodução, geralmente é a mãe e o filhote sozinhos, e ela fica cuidando dele basicamente sozinha. Então, resumindo aí as estratégias, a gente tem um extremo lento, que é lento de desenvolvimento, lento de maturidade, né, principalmente, que é combinado aí, tem várias correlações com outros parâmetros. E o extremo rápido é o rápido em desenvolvimento, né, maturidade, que tem relação com longevidade, então, quanto tempo vive, né? Então, os elefantes, por exemplo, vão viver mais do que os ratinhos, os pequenos, e outras espécies que têm essa reprodução, esse desenvolvimento mais rápido, e chega na fase reprodutiva rapidamente também, que é a precoce. Aí, esses que têm muitos filhotes, né, fecundidade alta, tendem a ter investimento parental quase nenhum, ou nenhum mesmo. Os filhotes nascem e se viram. Enquanto que os que têm desenvolvimento mais lento, geralmente precisam de mais cuidados, porque demora para ficar autônomo, né, conseguir se alimentar sozinho, conseguir proteção, tudo isso. E como são poucos que nascem, né, é mais vantajoso, né, gastar uma energia cuidando do filhote para garantir que ele chegue à fase adulta, do que morrer, porque aí começa tudo de novo, né? Você tem que ter outro filhote, que não tem tantos que, né? Que aí 1% sobrevivendo tá bom, né? Então, 1, 2 filhotes precisa realmente de cuidado parental para ele chegar até a fase adulta. Então, esses parâmetros têm altamente correlacionados, sempre com exceções, né? Como a tartaruga marinha, por exemplo, que tem muitos filhotes, não tem cuidado parental, mas tem um desenvolvimento mais lento. Então, as regras nunca são 100% na natureza, tem muitas exceções. Então, aqui nas histórias de vida, a gente tem também uma classificação relacionada ao período reprodutivo. Então, tem espécies que reproduzem sazonalmente, ou seja, tem uma estação marcada do ano que elas têm o período reprodutivo. Então, geralmente isso acontece na região temperada, que as estações do ano são bem marcadas, então a primavera vai ser o período aí reprodutivo, né, mais marcante para a maior parte das espécies. Mas nos trópicos isso não é tão... Pode ser bem marcado, não pela temperatura necessariamente, mas por outros fatores de dias mais longos, dias mais curtos. E existe nos trópicos também essa
sazonalidade, que a gente chama de heterópara sazonal, que é períodos vários períodos reprodutivos durante a vida. Esse heterópara quer dizer que reproduz várias vezes durante a vida. E pode ser estacional, então um período mais marcado durante o ano, né? Ou então contínuo, então reproduz ao longo do ano sem estar marcado na agenda, tá? Então, esses são os mais comuns. E tem os semélparos, que reproduzem uma vez só durante toda a vida, tem uma única estação do ano, uma estação de reprodutiva, né? E geralmente logo depois morre. Então, essas são as espécies mais dramáticas, então reproduz tudo de uma vez só. Então, é a festa, né? Logo depois tem a morte dos adultos, como no salmão, tá? Aí se chama semélparo. Só curiosidade, mas essas estratégias são muito importantes, por exemplo, para a conservação dessas espécies que reproduzem uma vez durante toda a vida. Então, depende, né, que esse período seja bem... num período bom do ambiente também, né? Então, se tipo, devasta uma floresta inteira, né? E aí, quando está perto da reprodução, está tudo destruído, aí também pode levar essa espécie à extinção. Essas que reproduzem ao longo do ano inteiro são mais nessa característica reprodutiva, pelo menos, nesse quesito, menos ameaçadas, né? Então, essas semélparas, por exemplo, tem algumas plantas que fazem isso, umas palmeiras, uns bambus, que reproduzem uma vez na vida e logo depois morrem, e nos animais o salmão é o mais comum, mais conhecido. Então, aqui umas fotos impróprias para menores, de uma flor dessa espécie que tem, no caso das plantas, é mais raro ter espécies com flores separadas, macho e fêmea. Essa aqui é um exemplo. Mas, geralmente, nas plantas que tem flores, né, os dois sexos são juntos na mesma flor, tá? Então, a dioica é quando as duas flores estão separadas, o macho e a fêmea. Tem uma flor macho, uma flor fêmea. E o mais comum é essa combinação aqui do macho e fêmea numa mesma flor. Então, essa parte amarelinha aqui com os ganchos é onde está o pólen, né? É a parte macho da flor. E aqui é esse tubinho aqui com a bolinha em cima, é a parte fêmea da flor. Então, essas plantas monóicas que na mesma flor tem os dois sexos, é o mais comum. E aí, com os animais, né, vertebrados, começa a ter uma complexidade maior nessa especialização sexual entre os machos e fêmeas. Tanto na estrutura, nos órgãos, né, sexuais, quanto no comportamento. Tá? Então, a gente tem aqui a poligamia, né, que é ninguém de ninguém, e a monogamia, que tem o cuidado parental. E a monogamia não quer dizer que vai viver junto o par macho e o par fêmea, o macho e a fêmea, juntos para o resto da vida. Quer dizer que o par é formado na estação reprodutiva e depois, na próxima estação reprodutiva, pode ser outro par, tá? Então, a monogamia não é para sempre. No caso da maior parte das espécies, ela ocorre só aquele período reprodutivo lá que as estações estão bem marcadas, por exemplo, é 1 para 1, tá? E não ninguém de ninguém, tá? Que normalmente acontece. Então, aqui os exemplos de poligênicas, que tem grupos, né, de animais daquela espécie vivendo juntos, com muitos machos ou muitas fêmeas, dependendo. Aqui no elefante marinho tem muitas fêmeas e tem o harém, então o macho dominante vai ter
entre aspas, exclusividade, né, no harém das fêmeas. E para isso tem uma disputa aí, para quem vai ser o líder alfa aí, o macho dono do harém, né? Então, aí as adaptações morfológicas, né, de corpo, né, de dentes, nessa luta aí vão ser selecionados. Aqueles que são mais fortes, mais dentuços e mais ágeis vão conseguir ganhar essa luta, né, geralmente com muitos ferimentos, mas não chega a matar, geralmente um desiste antes. E todo o período reprodutivo, quando tiver a estação reprodutiva, vai ter uma disputa aí para ver se o macho dominante atual, o dono do harém, vai se manter no posto ou não. Sempre vai ter um jovem que vai estar lá mais confiante, achando que pode ganhar, e vai tentar, porque vale a pena, vai ter várias vantagens para ele. Aqui a disputa entre, acho que é rena, esses chifrudos, né? Os mamíferos cervídeos chifrudos. A estratégia é bater cabeça, né? Macho, até um ficar mais tonto e desistir. Não vale bater chifre na barriga, de lado, tem várias regras, porque senão acaba rápido. Então, eles ficam batendo a cabeça até um desistir. E aí você fica com as fêmeas. E aí, para as fêmeas, isso é vantajoso, porque essas características relacionadas à disputa, né, do harém, também significam que o macho é mais saudável, né, mais sarado, né, e dependendo de qual característica seja a usada na disputa do harém, né? Então, no caso mais chifrudo, com cabeça mais dura, vai ser uma vantagem bem grande. E vai ser o mais saudável, que também pode ter filhotes mais saudáveis, né, que o gene vai ser passado de geração para geração. E a discussão inicial lá dos pavões. Então, eu não lembro quem falou, porque eu estava já apresentando, mas tem essa coisa dos olhos mesmo. Então, a fêmea é totalmente sem graça, não tem essas penas todas coloridas, é mais cinza, enquanto que o macho é todo coloridão, né, azul, cheguei, né, carnavalesco. Então, ele abre essas asas, né, essa cauda, na verdade, cheia de olhinhos, e fica balançando a cauda aí para a fêmea, virando e tal, se exibindo. Faz maior sucesso com as fêmeas. Mas aí tem a desvantagem, porque chama atenção demais, né? Então, além dos olhos, que é uma característica que aparece em várias espécies, essa estratégia de tirar a atenção do predador para a cabeça, para os órgãos mais sensíveis e que causam a morte do animal se for atacado, cabeça é a principal, mas tem também a barriguinha, né? Perto do pescoço. Então, essa cauda chama atenção para a cauda e não para o corpo do pavão. E aí, mesmo que tiver um predador assim, que seja mais. Ou está mais faminto, né? Ou está mais. Não estou preocupado com esses olhos, esse tamanho da cauda, que parece ser maior do que o pavão. Vou tentar, porque eu estou precisando aí de uma carninha. O pavão vai baixar a cauda, vai encolher a cauda e vai correr que nem desesperado. E a cauda fica para trás, né? Quando ele está correndo. Então, se ele estiver correndo numa velocidade razoável, ele consegue deixar só a cauda para trás, né? Então, ele pode ficar até depenado um pouquinho, mas ele não vai ser abocanhado na cabeça, né? Que aí mata ele. Então, também ajuda a proteger, né? Nesse sentido do predador vai estar focando na cauda e não nas partes vitais do corpo do pavão. Então, apesar de ter um risco, né, de chamar atenção demais, o sucesso reprodutivo é enorme, tipo, a fêmea adora, então a chance de reprodução aumenta muito, e ainda assim é possível escapar, né?
Tem o peso da cauda, tudo também, que atrapalha um pouco, mas se tudo der certo, ele vai ficar, sabe, depenado. E cresce de novo a pena, né? Ô, Pro, Fala. então meio que coloca numa balança, né? É. Reprodução, barra sobrevivência, e aí ver o que compensa mais nesse momento. Exato. Segurança, dá. Exato. E é evolutivo, né? Não é uma decisão individual, tá? É uma coisa que vem dos antepassados e vai dando certo. Tem algumas espécies distintas. Eu conheço uma que é de alce, eu acho que é a alce, que só tem o crânio, né? E o chifrão. Esse caminho da pressão para que essas características fiquem cada vez mais chamativas, no caso do pavão, ou então cada vez maiores, no caso dos chifres, nos cervídeos, ou o peso lá do elefante marinho, né, aquele corpo mais estilo sumô, né, de luta, com os dentes, essas características vão sendo selecionadas com o passar das gerações e elas ficam cada vez mais exageradas no tempo evolutivo. Assim. Então, tem um alce que o chifre é tão grande que é difícil equilibrar aquilo, tão desproporcional que ficou. E aí isso pode levar à extinção da espécie, porque começa a ir para um caminho evolutivo aí muito louco, né? Aí o balanço desequilibra tudo e a sobrevivência do bicho não consegue mais funcionar, entendeu? O professor, isso poderia servir assim, por exemplo, o pavão ele consegue se reproduzir bastante, e aí tá tendo baixa taxa de predação com ele, ele consegue sobreviver bastante. E aí a evolução começa tipo, vamos ficar cada vez mais chamativo porque tá dando certo, e a gente tá sendo um pouco, predado, sei lá, não sei se pode falar dessa forma. Sim. E aí vai ficando cada vez mais exagerado. Exato. Então, de certa forma, se tivesse uma taxa maior de predação, no caso daquele alce, talvez as futuras gerações não tivessem com um chifre tão grande. Sim, tipo, ou o equilíbrio fosse forçado. Ou a predação foi maior, ou o peso mesmo. O bicho não consegue mais andar de tão desequilibrado que ele tá. Ele para de comer, sabe? Vai ter problemas mesmo de sobrevivência nesse sentido. Não é só relacionado à predação necessariamente. Mas no pavão, se a gente imaginar, a cauda fica cada vez maior, porque ele fica mais chamativa. Aí vai ter um ponto que o pavão não consegue mais se locomover direito, ou o predador vai ter mais sucesso, né? E aí desbalanceia e aí leva para extinção. Então, esse equilíbrio é muito... Está ali no limiar, né? De poder continuar dando certo ou dar errado. Beleza. Então, essas coisas são muito loucas, assim, não é nada garantido, né? Não só no caminho evolutivo, quanto nas mudanças do ambiente, né? Que o ambiente vai estar mudando também, os predadores podem aparecer um predador novo, né? Então, tudo está em jogo ali. Não é nada estático. Vai mudando e esses balanços vão mudando também. Muito bom. Então, a gente tem a seleção sexual, que o Darwin pensou aí na seleção natural, né? Mas também tem uma parte específica relacionada à reprodução. Então, tem essa pressão dessas características que levam a vantagens para ter mais filhotes, né? E que aí, quem tem mais filhotes vai levar genes para mais indivíduos, que vão reproduzir depois, na próxima geração, levar o gene para outros indivíduos. Então, essas características vão sendo fixadas, né, evolutivamente. E vão sendo exageradas com o passar do tempo, né? Se está dando certo, pode aparecer um mutante que tem uma característica mais exagerada do que a média, né? Tipo, a gente pode pensar em Olimpíadas, na natação, por exemplo, um Phelps da vida, que tem um braço enorme, né? Comparado com as outras pessoas, na média, e ele vai ter uma vantagem ali naquela geração, né? Pode ter uns saltos, assim, por causa de mutação. Então, mas pode levar para um caminho de vários indivíduos com braço gigante, né? Que não necessariamente vai ter uma vantagem adaptativa associada à natação e pode ser um problema, não sei, só um exemplo. Mas, então, a gente vai ter essa seleção relacionada à reprodução por causa dessas características que tem mais vantagem adaptativa relacionada à reprodução.
que elas podem ser intersexual, ou seja, dentro da mesma, do mesmo gênero, né? No caso, macho ou fêmea, que é aquele que está disputando o harém ali. Tem harém de macho e harém de fêmea, tá? Dependendo da espécie. E aí essas características que estão relacionadas a ou servir de bater em cabeça lá com chifres, ou os elefantes marinhos lá dando dentada um no outro e lutando sumô ali do jeito deles. Essas características do dente, do corpo, do chifre, são associadas ao mesmo sexo, tá? Ou seja, os machos estão selecionando essas características com a disputa do harém. E a seleção intersexual é entre os sexos. É quando a fêmea, geralmente a fêmea, escolhe o macho mais interessante. Geralmente isso vai acontecer em aves, em alguns mamíferos, né? Mas aves são as mais comuns de ver, porque em sapinhos também, que os sapinhos cantam lá para as fêmeas. Então, também acontece. Então, essas características que levam à atração da fêmea, aí são a seleção intersexual, tá? Então, por exemplo, o pavão é o exemplo que eu já dei. Então, a cauda colorida, que é chamativa, essa exibição não só da cauda em si, mas de como ele move a cauda, né? Então, tem uns rituais de acasalamento que tem dancinha, tem várias formas de fazer, e aves têm uma variedade gigante de comportamentos assim, relacionados a rituais de acasalamento. Aí isso é intersexual, então o macho tem as características que servem de atração, né, para a fêmea, então relacionada aos dois sexos, tudo bem? Tranquilo. Show de bola. Vou passar um vídeo. Esse vídeo é muito bonito. É lindo por tubarões, né? Vou formar esse cardume gigante, que aí é bem aquela ideia de que o cardume com tamanho gigante já inibe, né, o ataque direto do tubarão. Ele fica ali só esperando um peixinho ou outro sair do cardume, ser empurrado, né? Que nem trem lotado, né? Empurra, e aí um é expelido, né? No empurra, e aí o tubarão pega esses de fora. Então, as sardinhas vão estar desesperadas para entrar no meio do cardume, mais longe possível da borda, né? E aí já tem os predadores solitários, né? Que a vantagem de ser um predador solitário é ficar com a presa só para ele, né? E não distribuir entre o grupo, né? Mas ele tem que ser um predador bem eficiente para conseguir predar sozinho, né? Então, esse jogo aí de, né, adaptações e viver em grupo ou viver sozinho, ou quase sozinho, né? Só no período da reprodução encontra a fêmea e tal. É evolutivo também, não é uma decisão individual, né? É o que dá mais certo. Vou pular essa parte e ir direto para eusociabilidade ou eusocialidade, que são os insetos sociais, né? Que é o extremo do extremo do viver em grupo, que é até as regras básicas de seleção natural não funcionam, porque a maior parte do grupo não reproduz, é estéril, e tem aí uns poucos indivíduos que reproduzem, geralmente uma fêmea e alguns machos, mas tem o inverso também, um macho e várias fêmeas. E aí temos, então, as formigas, abelhas e cupins, principalmente, com algumas exceções que a natureza sempre tem. Então, para ser eusocial, ou seja, social de verdade, tem que ter esse conjunto de características. A gente não é eusocial, a gente só vive em grupo, a gente não é tão organizado, nós humanos. A gente tem algumas características dessas, mas não todas. Então, vários adultos vivendo em grupos, a gente tem, beleza, humanos têm. Sobreposição de gerações, a gente tem, ou seja, a gente tem, né, se tudo é certo, pais, avós, filhos, netos, né? Várias gerações vivendo no mesmo tempo.
Cooperação na questão de ninho, cuidado da prole, alguns humanos já saem dessa regra, né? Depende, já não é 100%, mas para os insetos sociais é 100%. Eles têm que ajudar na construção aí da colmeia, né? Do formigueiro, do cupinzeiro, e tem o cuidado parental, assim, extremo. Tem divisão de trabalho, quem cuida dos filhotes, quem leva o alimento, quem faz manutenção do ninho, quem defende, né? Então, tem uma especialização enorme de tarefas. E a dominância reprodutiva, que é o que chama mais atenção, que é a coisa de ter poucos indivíduos reproduzindo, e a maior parte dos indivíduos são estéreis. Isso, para a seleção natural, não faz sentido, porque a seleção natural tem a relação direta com a reprodução, e aí tem uma teoria aí que tenta explicar isso como grupo. Então, a seleção funciona para o grupo inteiro e não para cada indivíduo, como é a seleção natural normalmente trabalha, né, por indivíduo. Então, aí, no caso, a pressão de seleção vai acontecer no grupo inteiro. Então, na colmeia, no formigueiro, nos cupins. Então, se eles estiverem funcionando bem, né, nas divisões de tarefas, e a reprodução do grupo estiver funcionando, beleza. Tá? Então, isso é uma seleção de grupo, que chama, que é uma vertente da seleção natural, uma subcategoria, para se adaptar a seleção natural a esse contexto do grupo da sociabilidade. Então, só para mostrar essa divisão de trabalho bem forte, né, em castas, e a morfologia de cada um das tarefas aí, né, das funções, é muito diferente. Então, aqui os cupins, né, tem a rainha, que é a maior, os reprodutivos tem a asinha, que é aquele cupim, quando está bem quente, na casa da maior parte das pessoas, chega aqueles bichinhos com asas grandes, direto para a luz e fica lá em volta da luz. Isso é cupim, tá? Então, mata sem pena, porque depois ele vai para os móveis, tá? Tem muito, não vai ter problema de extinção nenhum. Os soldados têm essas presas bem... Fala. Só vê as asinhas no chão, né? Mas o bicho tá lá. Tá lá. É bom achar o bicho também. Enchendo o saco, né? Sim. Tudo bem, desculpa. Não, tudo bem. Enche o saco e depois eles vão para algum lugar. Alguns gostam de madeira. Os soldados têm essas presas, né? Que é para brigar mesmo. E os trabalhadores geralmente são os que fazem a manutenção do cupinzeiro. Muito bem, minha gente. Essa aula é bem grande, mas acho muito legal de estar. Só para ter uma ideia da diversidade, né, de adaptações de bichos, né? Plantas também, mas bichos têm umas coisas muito loucas que vale a pena mostrar. Alguma dúvida, minha gente? Por enquanto não, Pro. Tranquilo? Recomendo ver o vídeo lá com calma também. Botei no mudo essa versão que eu mostrei estava inteira. Tem uma que estava no YouTube e estava cortada. Acho que a que estava no slide, acho que era cortada. Porque tinha bastante. Já dá para ver, assim. O vídeo original saiu do YouTube, aí eu baixei antes. E esse vídeo que está lá no slide é o que está ainda disponível. E aí, a última vez que eu dei essa aula, o YouTube descobriu que eu passei o vídeo, e aí depois bloqueou o vídeo da aula. Mas aí tá com a aula gravada lá, qualquer coisa. Vocês veem o vídeo gravado já. Que é da BBC, Fechou. Né? Então, o YouTube acha.
Mas é isso, gente. E aí, vocês mandem mensagem, qualquer coisa sobre o grupo Os Pequenos. Se tiver só encontrado 4 pessoas do grupo, mandem mensagem que eu tento juntar grupos. E quem tiver dificuldade de encontrar alguém, não se preocupe, porque provavelmente esse alguém não está participando, nem entrou no Moodle necessariamente. Tipo, tem gente que nem entrou ainda. E aí, se tiver dúvidas e dificuldades de encontrar essa pessoa, pode mandar, não estou achando fulano. Aí eu vejo lá, nem apareceu até hoje no Moodle, então não procura mais, desiste, que não vai encontrar mesmo. E se precisar, a gente junta grupo, tá bom? Então, a ideia é que os grupos tenham no mínimo 5 pessoas. E é isso. Qualquer dúvida, estou por aqui. Mensagem, e-mail, WhatsApp, tá? Tá ok, obrigada. Beleza. Obrigado, Pro. Beleza, gente. Então a gente vai até semana que vem e vai se falando durante a semana. Fechou. Tchau, gente. Tchau, Pro. Obrigado. Tchau, Breno. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada.